Fiquei na dúvida se eu falava sobre o caso das estudantes de medicina, sobre a paciente com cardiopatia congênita, que já tinha feito 3 transplantes cardíacos. Vou entrar mais na questão médica sobre esse assunto. Bom, não tenho detalhes sobre a cardiopatia que a paciente tinha, mas, de fato, cardiopatia congênita é uma das causas da necessidade de transplante cardíaco e em pacientes mais jovens. Apesar de ser raro, principalmente no Brasil, múltiplos transplantes cardíacos numa mesma pessoa, lá fora não é tão raro assim. Até porque a falência do transplante ocorre habitualmente após um período. Então, em alguns casos, os pacientes sim recebem mais do que um coração. E são pacientes que acabam entrando como uma prioridade por já terem recebido um coração antes. E a falência, quando costuma ocorrer, ocorre de forma bem aguda. Lógico, nós temos várias medidas para tentar, digamos, combater, tratar a rejeição ao órgão, né, ao transplante, mas muitas vezes sim acaba evoluindo em falência daquele órgão e precisando de um novo coração. Então eu entendo, né, as alunas terem ficado surpresas com a questão da paciente jovem já ter feito 3 transplantes, mas é uma coisa que realmente pode ocorrer, e como eu falei, isso lá fora não é tão incomum assim. Principalmente em se tratando de uma paciente com cardiopatia congênita e que já necessitou de um transplante muito jovem. E uma outra coisa que eu queria falar é que não é fácil você nascer com uma cardiopatia congênita, não é fácil para o paciente, obviamente, que lida com isso desde sempre, você não conhece uma vida sem ter uma cardiopatia congênita, o que é uma doença grave, né? O que é obviamente limitante. E, obviamente, também a família sofre muito desde o nascimento daquela criança, a preocupação de quantos anos vai sobreviver, houve coisas absurdas, eu já tive relatos de pacientes que ouviram coisas absurdas de outros médicos por inexperiência, por falta de tato, por falta, enfim, existem profissionais e profissionais de todas as áreas, né? E também, muitas vezes, também a sensibilidade da pessoa naquele momento. Às vezes a gente não quer ofender, a gente não quer agredir a pessoa com as palavras, né? Assustar, mas às vezes nos falta um tato e a pessoa tá mais sensível também. Eu não tô querendo, não tô entrando no caso do relato das meninas em si, tá ok? Mas falando sobre o relato delas, uma coisa que eu vou dizer é que, assim, eu vi 2 vezes o vídeo. A primeira vez que eu vi o vídeo, eu fiquei mais impactada, de pensando, nossa, como é que elas falaram dessa forma, né? Na segunda vez que eu vi o vídeo, eu vou dizer, vou ser sincera, tá? Que aí eu já não achei tão horrível. Eu quero dizer é que, assim, às vezes quando a gente vê ou ouve alguma coisa, depende muito do momento que a gente está, é, da interpretação que a gente faz. Lógico, foi errado o jeito que foi passado, que foi exposto. O que pesou mais foi a questão do, ela acha que tem 7 vidas. Isso realmente pegou muito mal, né? Em relação à exposição, elas não expuseram o nome da paciente, dados assim, mas lógico que para quem conhece, para quem é do hospital, para quem é da família, você acaba conseguindo identificar, ainda mais sendo um caso mais raro, mais difícil, né? E quando você ainda fala da questão dela não ter tomado as medicações e que esse teria sido um dos motivos da rejeição do transplante, de um dos transplantes que ela fez, isso pode levar consequências para outras pessoas, para a paciente, no caso, em relação a outras pessoas que possam vir a reconhecê-la. E sendo um sigilo médico, né? Sendo um caso de sigilo médico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se é falado a respeito de pacientes nas redes sociais. Os alunos, principalmente, inclusive eu já mandei esse vídeo dessas meninas para os meus alunos, falando, gente, tome muito cuidado com o que você fala, porque de fato, às vezes a gente vê um caso interessante, uma coisa legal, e aí a gente quer expor, quer falar,
e aí acaba errando. Então, a gente tem sempre que ter em mente esse cuidado em tentar não expor ninguém nas redes sociais, sem, obviamente, o consentimento daquela pessoa. Então, com certeza foi um erro. É um erro que merecia um pedido de desculpas, no mínimo. Acho que você assumir que fez um erro, que cometeu um erro, que estava errado, é uma coisa muito digna. Acho que todos nós aqui podemos cometer erros o tempo inteiro. Eu mesma tenho receio quando eu venho falar aqui nas redes sociais, como eu estou tendo receio nesse momento, porque as pessoas podem de fato pensar de formas diferentes, mas a gente também tem que entender quando que a gente erra e aprender a pedir desculpas. É uma coisa que a gente fala muito aqui em casa com os nossos filhos, de que não invente desculpas para encobrir os seus erros. Se você cometeu um erro, assuma essas desculpas e corrija. Faça de tudo para corrigir o erro. Desculpas, desculpinhas só pioram mais ainda o erro da pessoa. Pelo menos é a nossa opinião e eu acho que muita gente deve concordar. Então é isso. Acho que para as famílias com pacientes com cardiopatia congênita é uma jornada difícil, é uma jornada dolorosa, principalmente em casos extremos, como provavelmente, né, era o dessa paciente, já que já tinha realizado 3 transplantes cardíacos. É natural que em algum momento o paciente que sempre teve essa doença na vida se revolte e pare de tomar as medicações. Isso pode ocorrer. Nós somos humanos, todos nós podemos cometer erros, o que não significa que nós não mereçamos uma segunda, terceira, quarta, quinta chance, muito menos um segundo, terceiro, quarto, quinto coração, se assim a gente precisar, né? Acho que todos nós merecemos isso. E foi o que essa paciente merecia, tanto que a equipe médica continuou cuidando dela, pelo visto, né, com todo o afinco, exatamente porque viu que ela merecia. E para receber um transplante cardíaco, a pessoa tem que merecer. Existe toda uma análise social, psicológica do paciente, porque não é uma coisa fácil. E a ideia de que um transplante resolve todos os problemas, não resolve. Como eu falei, o transplante pode sim, o coração transplantado pode sim vir à falência, e a pessoa precisar de outros, fora a questão de que os imunossupressores, até como no caso dessa paciente, causam outros problemas extras, como causou o dano renal nela, precisando também de um transplante renal. E aí, nesses casos, ela vira prioridade também, por isso que ela fez tantos transplantes, porque como ela já tinha o primeiro, ela acabava virando prioridade para os transplantes seguintes também. Então é isso, só uma reflexão. Não quero levantar polêmica a respeito, só acho que todos temos que ter mais empatia e praticar a compaixão com o próximo. Inclusive com essas duas meninas que têm muito a aprender e espero que aprendam com o ocorrido.